Olá, seja bem-vindo ao estudo da Palavra de Deus. Eu estou muito feliz de estudar com você sobre os mandamentos de Deus e nós estamos estudando sobre o sábado. Nós vamos agora para o segundo vídeo, para o segundo estudo sobre esse assunto e hoje eu quero falar sobre essa questão da mudança do sábado para o domingo, uma mudança que não foi autorizada por Deus. Nós vamos ver dentro da Bíblia e também na história quem foi que fez essa mudança do sábado para o domingo, uma mudança não autorizada por Deus. Vamos orar nesse momento e vamos para o estudo da palavra. Querido Deus, querido Pai, que estás nos céus, pedimos a Tua bênção sobre o estudo da Tua palavra e que o Espírito dirija a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu gostaria de ler com você Malaquias capítulo 3, verso 6, ok? Vamos ler na Bíblia sobre essa questão que é tão importante, sobre a lei de Deus, sobre o caráter de Deus. E hoje nós vamos examinar sobre essa mudança que houve na guarda do sábado para o domingo. Nós vamos ver que isso não existe na Bíblia. Essa mudança não foi autorizada por Deus, então nós vamos descobrir quem foi que fez essa mudança, ok? Malaquias capítulo 3, verso 6 é o primeiro verso que vamos ler. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Exatamente. A palavra de Deus nos diz que Deus não muda, ou seja, Deus tem a perfeição absoluta. Só Deus é perfeito de maneira absoluta, ok? Então, em Deus não há mudanças, não há variação de mudanças, não há erro, Deus não erra, Deus não falha, ok? Deus é perfeito, uma perfeição absoluta. Então, podemos aí então perceber que essa mudança que houve no mandamento de Deus não foi um erro de Deus, não foi algo autorizado por Deus. Deus não errou em dar o sábado para nós como dia de guarda. Então, por que então existe um mandamento, um falso mandamento que diz para guardar o domingo? Tem alguma coisa errada aí, não é verdade? Então agora, só nesse verso, a gente já pode perceber que tem algo errado. Ninguém pode mudar uma coisa que Deus faz, porque o que Deus faz é o melhor, ok? Deus faz tudo de maneira perfeita. E os mandamentos de Deus, nós vamos ver na Bíblia, claramente, que foi escrito pelo dedo de Deus, tá bom? Pelo dedo de Deus. Olha só, em Tiago capítulo 1 e o verso 17, vamos ver algo mais sobre essa questão de que Deus não muda. Deus tem a perfeição absoluta. Vamos entender mais sobre isso. Toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Exatamente. Confirmando o que Malaquias 3:6 nos diz. Em Deus não há mudança nem variação, ok? Não há sombra, ou seja, não há mudança nem sombra de variação. Então Deus não erra, ok? Vamos começar com esses dois versos para entendermos e já começarmos a entender que essa mudança que houve na lei de Deus, do sábado para o domingo, como dia de guarda, não foi efetuada, não foi ordenada por Deus, ok? Outra coisa importante, existe o mandamento do catecismo, ok? O mandamento do catecismo romano. Ali está a mudança do sábado para o domingo. Vamos ver então que no catecismo romano, o mandamento, o segundo mandamento que fala sobre não fazer e nem adorar a imagem de escultura, também foi mudado, ou seja, foi retirado. Esse mandamento que diz para não adorar nem fazer imagem de escultura, foi retirado da lei de Deus. Ou seja, no catecismo romano foi então colocado, foi tirado esse mandamento, de forma que lá não tem o mandamento que diz para não fazer e nem adorar a imagem de escultura. Também, no mandamento do catecismo romano, ali, colocando como se fossem os 10 mandamentos, lá também diz para adorar o que? A Deus, guardando domingos e festas. Ou seja, guardar domingos e festas. Ok? Então tem algo errado aí, não é verdade? Então o sábado sai de cena e também, nesse caso, o sábado é mudado para domingo. E o segundo mandamento que fala sobre adorar, não adorar imagem de escultura e nem fazer imagem de escultura, foi retirado. Então as pessoas ficam sem saber se isso é verdade ou se é mentira. Então, quando ela lê no mandamento e ela olha no catecismo,
ela vê que há uma mudança. Tudo bem? Então vamos começar a entender essas coisas tão importantes aí, para a gente não ser enganados. Vamos continuar lendo a Bíblia e vamos ver no livro de Gênesis, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, o que diz a palavra de Deus sobre o sábado, ok? O sábado foi dado apenas para os judeus? Sabemos que não. O sábado veio antes dos judeus e o sábado estava lá na criação. Ou seja, Deus criou o sábado e deu o sábado para o ser humano, para a raça humana. Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Vamos ver? Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Exatamente, o sábado foi criado por Deus e dado para a humanidade. Não só para os judeus, mas para todos os seres humanos. Você já pode perceber que os judeus nem existiam aqui, ok? O sábado foi dado para a raça humana, ali na pessoa de Adão e Eva. E todos os descendentes e filhos de Adão e Eva deveriam guardar o sábado, ok? O sétimo dia. E aqui Deus dá o exemplo. Ele mesmo descansa, mesmo não estando cansado. Deus não cansa, na verdade, mas Ele deu o exemplo do que Adão e Eva e todos nós deveríamos fazer. Guardar o sábado. Vamos continuar aqui. Então, o sábado é um dia dado por Deus, é um dia que Deus criou para nós. E Deus não muda, que é o que nós estamos aprendendo até agora, ok? E que a mudança ocorreu, nós vamos ver ainda, vamos entrar mais nesse assunto histórico, mas eu já dei uma pincelada para vocês sobre a questão da mudança no catecismo. Então, o catecismo romano apresenta o domingo como dia de guarda e também retira o mandamento que fala para nós não adorarmos e nem fazer imagem de escultura. Vamos continuar estudando, que vamos entender, são bastante informações. Vamos aos poucos, vamos compreender essas verdades aqui, tá bom? Avançando um pouco mais, vamos exatamente para o mandamento do sábado. Êxodo 20, do verso 8 a verso 11. Vamos olhar? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Exatamente. Gênesis capítulo 2, verso 1 diz que Deus santificou e descansou no sétimo dia. E aqui no mandamento, em Êxodo 20, do verso 8 ao verso 11, revela que o sétimo dia é o sábado. Deus abençoou e descansou no sábado, ok? Muito interessante, né? Então, esse é o mandamento do sábado. Você vai ler no catecismo de maneira diferente. Lá não está pedindo para guardar o sábado. Lá está pedindo para guardar domingos e festas. Então, completamente diferente da Bíblia. Então, por aí você já tem ideia do que está acontecendo, né? Ou o que aconteceu. Essa mudança não veio da Bíblia, não veio de Deus. Tá bom? Essa mudança veio, nós podemos ver que o catecismo romano veio da Igreja Católica Romana. Essa é uma mudança efetuada pelo homem e não por Deus. Tá bom? Vai se preparando que você vai saber mais sobre esse assunto. Vamos continuar. Depois que Jesus foi crucificado na cruz, nós vamos perceber que claramente as mulheres que estavam ali seguindo Jesus, elas voltaram, porque Jesus morreu na sexta-feira, já estava dando o pôr do sol, e nós sabemos que o sábado, o dia muda, né? No pôr do sol. Então, dentro das Escrituras, dentro da Bíblia, o dia muda, começa e termina no pôr do sol de cada dia. Então, aquelas mulheres, sabendo disso, quando estava dando o pôr do sol, elas voltaram antes do pôr do sol para suas casas para guardar o sábado. Nós vamos ver dentro da Bíblia esse relato. Lucas, então, capítulo 23 e o verso 56. Vamos ver? E
Voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Elas repousaram no sábado conforme o mandamento, exatamente. Êxodo 20, do verso 8, do verso 3, melhor, ao verso 17, os 10 mandamentos, né? E ali do verso 8 ao verso 11 é o mandamento do sábado. Então essas mulheres descansaram no sábado conforme o mandamento de Êxodo 20. Ali está o mandamento do sábado. Então isso significa que após a morte de Cristo, os servos de Deus continuaram guardando o sábado. Nós vamos ver que após a crucificação aqui, mas vamos ver que depois de muitos anos depois, os apóstolos ainda continuaram guardando o sábado, tá bom? Os servos de Deus continuaram guardando o sábado, até chegar essa mudança que ocorreu, tá bom? Nós vamos ver dentro da história quando aconteceu isso. Nós vamos ver que o imperador Constantino foi o que trouxe o domingo para o cristianismo e a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, implantou então o domingo como dia de guarda. Tá bom? Nós vamos examinar isso bem detalhadamente. Muito bem, agora eu queria ler com você no mesmo capítulo de Lucas 23, agora nós vamos ler o verso 54 e 55, tá bom? Vamos ver? E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. A minha versão diz amanhecia, talvez a sua versão diz diferente, né? Então, o verso 55 diz: E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo ali no sepulcro. E aí o verso que nós já lemos diz que elas voltaram para suas casas, porque elas iriam guardar o sábado. Já estava dando pôr do sol, né? Elas voltaram para guardar o sábado conforme o mandamento, ok? Olha que interessante, né? Nós estamos vendo coisas interessantes aqui. Vamos lá então, avançando um pouco mais, nós vamos ver Mateus 24, verso 20. Mateus 24, verso 20. Nós vamos perceber em Mateus 24, verso 20, algo muito interessante. Vamos lá então? E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Esse foi um conselho de Jesus, para que os discípulos orassem, para que os servos de Deus ali orassem, para que a fuga deles não acontecesse no inverno e nem no sábado. O que Jesus está tratando aqui? Qual é o assunto? A destruição de Jerusalém no ano 70. Jesus está orientando os discípulos que Jerusalém seria atacada, seria destruída. O templo seria destruído. Então, com o exército romano, iria cercar Jerusalém e destruir o templo de Jerusalém. E Jesus, no capítulo 24, ele vai traçando, ele vai então mesclando acontecimentos que ia acontecer no ano 70, depois da sua morte, ok? Jesus, ele morre no ano 31 e Jerusalém é destruída no ano 70, depois de Cristo, cercada, destruída. Então Jesus está falando para os discípulos que quando isso acontecesse, a destruição de Jerusalém, para que a fuga deles, que eles deveriam fugir da cidade de Jerusalém para os montes, para as montanhas, para os campos, Jesus está dizendo para eles, orem para que essa fuga de vocês não aconteça no sábado e nem no inverno. Primeiro, o inverno ali na Palestina, né, é um inverno muito rigoroso, na verdade. Então, as crianças iam sofrer, os idosos iam sofrer com o frio, o inverno. Então, Jesus está dizendo para eles que eles deveriam orar para que isso não acontecesse no inverno. E, em segundo lugar, Jesus diz para que não aconteça também no sábado, porque nessa fuga poderia acontecer de uma transgressão do sábado, ou seja, de alguma forma poderia correr o risco deles cometerem alguma transgressão do sábado, porque é um dia religioso, é um dia de guarda, então eles deveriam ter muito cuidado, deveriam orar para que essa fuga não acontecesse no inverno e nem no sábado, ok? Isso muitos anos depois da morte de Cristo. Jesus aqui, antes da sua morte, está dando essa orientação para eles, esse conselho, e aí então Jesus morre no ano 31 e Jerusalém é destruída, cercada e destruída no ano 70. Então vocês entenderam? Jesus está dizendo que o sábado estaria em vigor lá no ano 70 ainda. Muitos anos depois da sua morte, ressurreição, Jesus está dizendo que o sábado ainda estaria sendo guardado. Vocês entenderam? E que eles deveriam ter cuidado para não transgredir o sábado. Deveriam até orar
para que a fuga não acontecesse no inverno nem no sábado. Vocês conseguiram entender? Jesus está dizendo que o sábado ainda estaria sendo guardado lá no ano 70, e aí, por muitos anos pela frente, até em nossa época e até a nossa ida para o céu. E a Bíblia também, Isaías, diz que vamos guardar o sábado na nova terra. Nós vamos chegar nessa parte aí, tá bom? Muito bem, avançando um pouco mais. Então, Jesus está dizendo que o sábado ainda estaria em vigor no ano 70, muitos anos depois da sua morte e ressurreição. Presta atenção nisso. Muito importante essa informação. Avançando um pouco mais, nós vamos chegar no livro de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Sábado, o dia que Paulo guardava e santificava. Exatamente, era costume de Paulo estar sempre na sinagoga pregando, e o dia, que era o dia de guarda de Paulo, era o sábado. E na sinagoga era o dia que os judeus se reuniam para poder estar ali adorando a Deus no santo dia do nosso Criador, o sábado. Muito interessante, não é verdade? Isso significa que as mulheres que seguiam Jesus guardavam o sábado. Isso significa que Jesus estava orientando os discípulos que no ano 70, muitos anos depois da sua morte e ressurreição, o sábado ainda estaria sendo guardado, estaria em vigor. E aí Paulo também guardava o sábado, depois de muitos anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Aqui nós chegamos em algumas conclusões. Primeiro, nós aprendemos que Deus não muda. Então Deus não autorizou a mudança do sábado para o domingo. Segundo, essa mudança foi feita pela Igreja Católica Romana por influência também de Constantino, que trouxe o domingo do paganismo, adoração ao sol. Os pagãos, né? Tanto Constantino como os outros pagãos adoravam o sol e trouxe isso, né, para o cristianismo. E a igreja na época, né, adotou o domingo como dia de guarda, a Igreja Católica, no concílio de Laodiceia, ok? Foi então que a igreja adotou. O catecismo então está lá para guardar domingos e festa, e também foi retirado o mandamento que nos proíbe fazer e adorar a imagem de escultura. Então, o primeiro decreto, né, que saiu para guardar o domingo foi dado por Constantino. Ele trouxe isso no dia 7 de março de 321. Ok? A igreja depois oficializou, a Igreja Católica oficializou no concílio de Laodiceia. Muitas informações, né? Mas vamos entrar em detalhes daqui a pouco. Muito interessante. Então nós vamos ver aqui. Até agora nós estamos aprendendo sobre essas coisas importantes. Agora, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessas informações que vamos aprender neste momento. Por que a maioria dos cristãos guarda o domingo e não o sábado? Quem estabeleceu o domingo como dia de guarda? A guarda do domingo ganhou força no dia 7 de março de 321 d.C., quando o imperador romano Constantino, um devoto adorador de Mitra, decretou que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansassem no venerável dia do sol. O Concílio de Laodiceia. Ocorrido em 364 d.C., o Concílio de Laodiceia discutiu em suas sessões qual o dia de guarda que o cristianismo deveria seguir e, após o julgamento dessa questão, decretou no Cânon 29 a seguinte regra: os cristãos não devem judaizar e ficar ociosos no sábado, trabalhar nesse dia. Devem apenas honrar especialmente o dia do Senhor, domingo, e como cristãos devem, se possível, não trabalhar nesse dia. Se, entretanto, eles forem encontrados judaizando, que sejam excomungados por Cristo. Em meio à crescente apostasia dentro do cristianismo, houve cristãos que permaneceram leais à Bíblia. Eles optaram em obedecer integralmente aos 10 mandamentos, como Cristo lhes ensinara.
A obediência desses cristãos ao quarto mandamento, que apresenta o sábado, sétimo dia da semana, como o verdadeiro dia do Senhor, causou indignação naqueles que decidiram ter o domingo, primeiro dia da semana, como dia santo. O Concílio de Laodiceia não apenas objetivou extinguir a guarda do sábado, pois determinou também a perseguição àqueles que seguissem com observância sabática. A Igreja de Roma, envolvida nas campanhas antissemíticas e diante da grande influência que o descanso dominical de Constantino exercia sobre os pagãos e cristãos, concluiu que a guarda do sábado era incompatível com os seus interesses e, portanto, tinha que ser substituída pela guarda do domingo. A liderança católica afirma em seus documentos: o domingo é uma instituição católica e suas reivindicações para sua observância podem ser defendidas unicamente através de princípios católicos. Você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não encontrará nenhuma sentença autorizando a santificação do domingo. A palavra de Deus afirma: e proferirá a palavra contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Depois de estudarmos e aprendermos que a mudança do sábado para o domingo não foi autorizada por Deus, que foi efetuada pela Igreja Católica Romana, também aprendemos que Constantino foi aquele que trouxe esse dia para o cristianismo e a Igreja então adotou esse dia, a Igreja Católica adotou esse dia, o domingo, como um dia de guarda. E nós sabemos que isso não foi autorizado por Deus, essa mudança do sábado para o domingo não foi autorizada por Deus. Depois de estudarmos e conhecermos todas essas verdades, você hoje, o que você vai fazer com todas essas informações? Será que você adotará o domingo como dia de guarda? Ou aceitará o dia que Deus deixou, o sábado bíblico, o qual Jesus guardou, o qual os apóstolos guardaram, o qual a Virgem Maria guardou, e todos os fiéis, servos de Deus, guardaram, os que foram fiéis, que tiveram luz sobre o assunto, e guardaram o sábado. Você não gostaria também de como essas pessoas que foram fiéis a Deus começaram a partir de hoje a guardar o sábado? Você gostaria de tomar essa decisão nesse momento? Eu quero convidar você a partir de hoje começar a guardar o sábado. Então, que Deus abençoe você. Eu acredito que você tomou essa decisão, amém? É o seu desejo? Então, começar a guardar o sábado? Graças a Deus pela sua decisão. Que Deus abençoe você. E lembre, Deus não autorizou a mudança do sábado para o domingo. Deus não muda, Deus não erra. Então o sábado é o dia que Deus deixou para nós. Que Deus abençoe você, guarde esse dia, tenha certeza que você está fazendo a vontade de Deus. Vamos continuar estudando a Bíblia. Nós estamos apenas no segundo estudo sobre esse assunto. Vamos continuar aprendendo, tá bom? Se você gostou desse assunto, se você quer estudar mais, deixe o seu comentário. Ore por nós e nesse momento eu quero convidar você a estudar comigo durante os outros estudos também. E eu quero convidar você agora para orar. Vamos orar neste momento, agradecer a Deus? Vamos fazer isso agora? Querido Pai, muito obrigado pelo estudo que o Senhor nos deu. Obrigado por nos mostrar essas verdades e nos ajuda, Senhor, a não ser enganado. Nos ajuda a guardar os Teus mandamentos e ter a certeza que estamos fazendo a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém.
Que Deus abençoe você. Está sendo muito bom estudar a Bíblia e falar sobre esse assunto é muito bom para mim. Falar sobre o sábado, os 10 mandamentos, o caráter de Deus, isso é muito bom. Eu acredito que você também está muito feliz. Que Deus abençoe a sua vida. Nos encontramos no próximo estudo.